Sabe aquela sensação de que a rotina escolar em casa virou um verdadeiro campo de batalha? Pois é, a ideia aqui é justamente entender como a gente pode transformar esse caos do dia a dia em algo que traga mais calma e ajude no desenvolvimento das crianças. Vamos nessa? Bom, o nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai entender por que, afinal, as rotinas trazem essa sensação de calma. Depois, vamos para a parte prática, como montar um plano para o dia a dia. Na sequência, vamos falar de um segredo, como uma boa noite de sono, na verdade, começa bem antes da hora de deitar. E por fim, o toque final, o ingrediente que faz tudo funcionar, a parceria dentro de casa. Então, vamos começar pelo começo, né? Por que será que uma coisa aparentemente simples, como uma rotina, tem esse poder todo de acalmar a bagunça do dia a dia escolar? A resposta é bem interessante e talvez não seja o que a maioria das pessoas imagina. Ah, a correria da manhã. Parece um filme repetido, né? Aquele dever de casa que ninguém lembrava, a briga pra ir pra cama. É um ciclo que desgasta todo mundo na casa. Mas a boa notícia é que dá pra mudar esse roteiro. E a grande virada de chave está aqui. A gente precisa olhar para a palavra rotina de um jeito diferente. Não é sobre rigidez, sobre um controle chato, é sobre previsibilidade. Pensa bem, para uma criança, saber o que vai acontecer em seguida traz uma segurança enorme. É um conforto, sabe? É isso que constrói uma base emocional sólida para encarar o dia. E essa segurança toda não fica só no emocional, não. Ela vira quase que superpoderes na prática. Sabe, aquilo que era uma luta, tipo escovar os dentes, vira automático. A criança começa a aprender a se organizar por conta própria. E o mais legal de tudo, ela vai construindo uma independência que vai levar para o resto da vida. Ok, já entendemos a importância, o porquê da coisa. Agora vamos mergulhar no como. Como é que a gente desenha na prática um cronograma que funcione para a dinâmica de cada família? Olha, pode até parecer um bicho de sete cabeças montar um horário, mas dá para quebrar em quatro passinhos bem fáceis. Primeiro, colocar o que não pode faltar, né? Aulas, refeições, o básico. Segundo, encaixar um tempo para estudo, de preferência quando a criança está com mais energia. Terceiro, e isso é crucial, as pausas. Descanso, brincadeira. E por último, pulo do gato. Chamar a criança para montar junto. Porque quando ela ajuda a criar, o plano vira dela também. Faz muito mais sentido. Beleza. Com o esqueleto do plano pronto, a gente precisa de umas ferramentas para fazer ele acontecer de verdade, para tirar do papel. E a primeira ferramenta é super clássica, o calendário visual. Mas ó, não é qualquer um. Pensa num quadro grande, bem colorido, pendurado num lugar que todo mundo vê, tipo na cozinha. Isso ajuda a criança a visualizar a semana, a entender a passagem do tempo. E o mais legal é deixar ela mesma ir lá e marcar o que já foi feito. Sabe, esse gestinho simples dá uma sensação de eu consegui, que é poderosa. A segunda ferramenta é ter um lugarzinho só para estudar. E olha, o segredo não é ter um quarto sobrando para fazer um escritório, não. Pode ser só um cantinho na sala ou no quarto mesmo. O importante é ser um lugar mais quieto, com boa luz e, principalmente, longe da TV, do videogame. E aqui vai outra dica de ouro. Deixar a criança participar da arrumação, colocar um desenho, escolher um porta-lápis. Quando ela sente que o espaço é dela, a vontade de usar aumenta muito. Agora a gente vai para um ponto que muita gente esquece. Um bom dia de aula, ele não começa de manhã. Ele começa na noite anterior. O segredo todo está em saber desacelerar. E existe um ritual para isso que é incrivelmente poderoso e só leva 15 minutinhos. É isso mesmo, 15 minutos de leitura antes de apagar a luz. É uma coisinha tão simples, mas que faz uma diferença enorme. Acalma a cabeça, prepara para o sono e ainda por cima estimula a imaginação. Falando em sono, os dados são bem claros. Uma criança em idade escolar precisa, em média, de 9 a 11 horas de sono. E, gente, isso não é luxo, é necessidade básica. É o sono que recarrega as baterias para ter concentração na aula, para a memória funcionar bem e, claro, para o bom humor, né? E para garantir que esse sono seja de qualidade, a regra é bem direta. Diminuir os estímulos e aumentar o relaxamento. Ou seja, nada de celular, tablet, videogame perto da hora de deitar. E no lugar disso, coisas que acalmam. Um banho mais quentinho, ler uma história, ouvir uma música tranquila, ou até só bater um papo gostoso sobre como foi o dia. Bom, e agora a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais fundamental de todas. Não é sobre um calendário, não é sobre um horário, é sobre uma atitude. Porque no final das contas, a ferramenta mais poderosa de todas não é um aplicativo, não é um quadro na parede, são os pais. É a presença, o envolvimento, é essa parceria que faz qualquer rotina realmente funcionar e ter significado.
A lógica por trás disso é bem simples, né? Criança aprende pelo exemplo, muito mais do que por qualquer discurso. Então, ver os pais valorizando uma rotina equilibrada, com organização, com momentos de leitura, de descanso, essa é a lição mais forte que fica. Mas o que é ser um parceiro na prática? Bom, é ser o exemplo. É estar ali para ouvir como foi o dia na escola. É oferecer ajuda quando o dever de casa aperta. E, o mais importante, é dar aquele suporte emocional. É uma dança, sabe? Precisa ter organização, mas também precisa ter jogo de cintura para adaptar o plano quando as coisas mudam. Pra gente fechar, fica uma reflexão. Não precisa ser uma revolução da noite pro dia. A mudança de verdade vem em passinhos pequenos e constantes. Então, a pergunta é: qual pequena mudança já daria para fazer essa semana para trazer um pouco mais de calma para a rotina da família?